Olá, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulher sempre tem história de luta, né? Eu não conheço uma mulher que não tenha algo para contar da sua luta pessoal, de vida, de saúde, de trabalho, de família. E hoje a gente vai falar realmente de luta, porque nós recebemos aqui no estúdio, a nossa entrevista especial de hoje é com uma bicampeã. Ela é, na verdade, campeã mundial de Muay Thai, é bicampeã brasileira, tricampeã estadual, campeã War lá em São Paulo. Enfim, Inaleia Ferreira, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui nesse bate-papo. A gente está num momento tão difícil e a gente sabe que você tem muitas histórias duras para contar, mas também muitas histórias de vitórias, né? Com Obrigada, certeza. Inaleia. Obrigada obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo. Que seria de nós atletas se não fosse vocês mídias, se não fosse esses convites para a gente estar divulgando nossa história, nossa batalha, nossa luta, né, pelo esporte. Obrigada mesmo pelo convite. São muitas histórias, são muitas coisas difíceis, mas no final deu tudo certo, porque Deus sempre está no final de tudo. Ah, que bom, que lindo. Então vamos lá, gente. Olha, esse daqui é para você compartilhar, pelo menos para mais uma amiga, porque é nosso dia, né, gente? E Com a gente certeza. quer ouvir da Inaleia. Como é que você foi parar no Muay Thai? Então, como que eu fui parar no Muay Thai? Eu entrei no esporte para emagrecer, né? Depois de um acidente gravíssimo que eu sofri em 2015, né? E assim, quando eu cheguei na academia, eu me apaixonei pelo esporte. Na verdade, eu sempre curti, né, a arte marcial, a luta, o boxe, né? Eu sempre assistia com meu pai o boxe. E assim, sempre tive curiosidade, mas eu nunca tive a oportunidade de praticar, porque assim, eu fui criada na roça, fui criada em fazendas, então eu nunca tive oportunidade. Aí eu casei cedo e tal, e aí eu tive, assim, até 2015, a gente que é mulher, a gente começa a cuidar de casa, cuidar dos filhos, a gente começa, aí a gente perde o interesse, infelizmente, a maioria, não todas, perde o interesse de se cuidar. Né? E aí eu fiquei obesa, fui para 107 quilos, onde eu sofri um acidente gravíssimo. E eu entrei na academia para mudar isso, né? Para mudar, que eu não conseguia dormir mais. Eu andava muito estressada, fadigada. Só que eu cheguei lá e eu me apaixonei e falei, gente, eu quero competir. Tinha um grupo de atletas lá, se preparando para o brasileiro no Rio de Janeiro, 2016. Aí eu falei assim, eu quero competir. Aí o professor, não, beleza, né? Só que tem que emagrecer. E aí eu falei, então tá bom, era um motivo para mim emagrecer. E eu emagreci 35 quilos em 8 meses. Nossa. Então assim, a minha vontade de competir era bem visível. Então assim, aí eu fui à luta, não foi fácil, não é fácil. Eu cheguei a ponto de cheirar a comida, não podia comer, eu cheirava pão, eu cheirava as coisas. Porque eu precisava emagrecer, porque eu queria competir. Você estava com que idade? Eu estava com 35 anos. Eu comecei muito tarde no esporte. Quer dizer, na verdade, é sempre tempo de começar ou de recomeçar, Sempre tempo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tô velha, não sei o que, passou do tempo. Não passou do tempo, nunca vai passar. O que você tem que ter é determinação e querer fazer. Não tem idade. Mas eu tô com 50 anos. Não importa. Então, assim, o que importa é você querer começar, você querer viver. E é hoje, a vida é hoje, o momento é agora. Vá e seja feliz. Bom, a gente está falando aqui desse momento especial do encontro da paixão, né, da Inaleia pelo Muay Thai, mas até aqui você viveu na sua vida pessoal muito drama, muita dor, né? Queria que você falasse um pouco. Por exemplo, você sofreu violência doméstica, Inaleia? Então, infelizmente eu venho de um lar, eu sei que eu posso até estar eu fico emocionada quando falo de algumas situações. Porque eu às vezes posso até ofender o meu pai ou minha mãe com algo que eu tenho para dizer, mas foi o que eu vivi, né? Então, assim, eu vivi num lar muito violento, meu pai era alcoólatra, né? E agredia minha mãe. Então, assim, a gente viveu em situações de extrema dificuldade. Por exemplo, a gente trabalhava na roça, né? O tempo todo, e quando a gente tinha a oportunidade de comprar algo diferente, de viver algo diferente. Infelizmente, meu pai com problema de álcool, ele gastava o dinheiro. Com certeza, a minha mãe ia questionar, né, a situação. Infelizmente, ele agredia ela. Então, assim, eu fui criada num lar de agressão, né? E me casei cedo já para uma fuga disso, né? Eu me casei com 17 anos. E
E durante o meu casamento, em algumas situações, eu também vivi essa violência doméstica. Uma vez, assim, o meu esposo ele chegou a me agredir fisicamente, né, cortou meu rosto, só que eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia viver aquilo. Eu não queria aquilo para mim. Quer dizer, você estava meio que repetindo a história exatamente, dos seus pais, eu não queria repetir. eu queria mudar. Afinal, eu saí de casa, eu me casei para sair daquela situação, então eu não me permitia viver tudo de novo. Então, assim, e eu falei pro meu esposo que se ele repetisse aquilo, eu não ficaria, eu iria embora. E aí ele me pediu perdão e tal, falou que não ia fazer mais e tal. Mas teve outros momentos que ele tentou me agredir novamente e eu fui firme, falei, se me agredir, eu não aceito, não vou aceitar. E assim, eu não vivi violência doméstica mais de chegar a ser agredida, mas empurrões, palavras que tem palavras que é pior do que um tapa, entendeu? De colocar minha autoestima para baixo, de falar que eu não era capaz, de falar que eu não ia conseguir. Eu vivi muito, mas eu usei tudo isso como degrau. Se você vive numa situação dessa, usa isso como degrau. Eu falo para você, mulher, para qualquer pessoa. E, infelizmente, não é só mulher que vive, tem homens também que vivem em situações assim, né? É o ser humano em si. Então, assim, usa isso como um degrau para você superar. Se eu pegasse a situação que eu vivi e me vitimizasse, eu estaria na mesma situação até hoje. Tanto que quando eu comecei a praticar o esporte, quando eu sofri um acidente, que eu fui abandonada no meu tratamento pelo meu esposo, eu falei para ele que quando eu me recuperasse, eu ia cuidar de mim. E eu me recuperei, foi uma recuperação muito lenta, porque eu estava obesa. E quando eu me recuperei, que eu encontrei o esporte, que eu fui praticar o Muay Thai, ele não aceitou. Ele falou que a mulher dele não praticava esporte, que a mulher dele tinha que ficar em casa, que tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos filhos e tal. Eu tenho uma filha, a Isis, meu tesouro, minha bênção. Ela tem 22 anos, é linda. Então, assim, me ajudou demais. Foi meu braço, amigo. Cuida de mim até hoje, né, Isis? Ela fala que mãe, eu que sou a filha, eu que sou a mãe nessa casa, né? Então, assim, eu devo muito a ela. E quando eu realmente decidi a competir, que eu consegui baixar peso, que eu fui competir, meu esposo me expulsou de casa. Ele mandou eu escolher o esporte ou o casamento. E eu estava muito feliz. Você escolheu você, né? Eu escolhi ser feliz, porque assim, a hora é agora. As pessoas falavam assim, você tá velha para isso. As pessoas falavam, assim, a minha família inteira foi contra, né? Você tá velha para isso, não sei para quê, não tem, desculpa. Não tem necessidade disso, quer provar isso pra quem? Era pra mim. Era o meu momento. Então, assim, eu vi a hora era agora. Eu tinha 35 anos, era uma idade que, geralmente, nesse esporte de muito impacto, é uma idade que você está se aposentando. Sim. Eu estava surgindo naquele momento. Nossa. E eu lembro que ele me falou assim, com as palavras, que eu não iria conseguir. Que eu não ia conseguir nada com o Muay Thai, que eu não ia ser ninguém com o Muay Thai. E hoje eu sou campeã mundial na Tailândia de Muay Thai. Daqui a pouco a gente vai falar das disputas, mas eu ainda quero mais um pouquinho da sua vida particular, pessoal, por exemplo, em relação ao trabalho. Em que você já trabalhou, Naleia? Como é que foi? Porque uma das coisas que a gente vê muito as vítimas de violência, agressão verbal é só o começo da violência exatamente, doméstica, começa, né? Começa com a agressão verbal. E muitas vezes essas mulheres, elas têm uma dependência não só emocional, mas econômica, às vezes por causa dos filhos, mas como é que foi isso para você? Você trabalhava? Em que você trabalhou? Como é que você conseguiu se sustentar depois de sair dessa situação, né? Acidentada, obesa, com uma filha, recomeçando, né? Recomeçar. Eu aprendi com os meus pais que recomeçar nunca era demais. Uma vez, duas vezes, três vezes, sempre recomeçar. Sempre erguer a cabeça e ir em frente. Nós fomos criados, apesar de ter sido um lar com violência doméstica, o meu pai e a minha mãe sempre ensinou pra gente a dignidade e o caráter. Trabalhar, você quer? Trabalha. Não seja dependente de ninguém. Não permita que ninguém te humilhe ou te diga que você não é capaz. Por mais que a gente passou por muita dificuldade, a gente sempre recomeçava. Então, minha mãe sempre pra frente, sempre buscando as coisas, sempre, sabe? E assim, eu sempre vi na minha mãe, tipo assim, minha mãe é guerreira, né? Quantas vezes, infelizmente, de eu ver ela chorar, sabe? Por coisas que não tinha dado certo, mas no outro dia ela lavava o rosto, secava e ia. Entendeu? Então, isso, eu vivi muito isso nela. Então, minha mãe, pra mim, é minha heroína, minha gata, entendeu? Hoje eles treinam comigo. Ah, que lindo. Na época da situação, eles foram contra, porque
Meu pai tem 70 anos, minha mãe tem 62, então assim, é uma geração de que a mulher, sofrendo violência ou não, ela tem que ficar com o marido. Tem que aguentar quieta. Tem que aguentar firme, porque é um macho, porque não sei o quê, porque é mulher. Então, assim, infelizmente, é uma geração de que a mulher era um objeto, não tinha valor para nada. Não podia falar, não podia questionar, não podia articular nada. Tinha que aceitar a situação e pronto, acabou. Então, assim, por mais que eu vivi tudo isso, os meus pais me ensinaram a recomeçar. Quando eu tive a situação de recomeçar, que não foi fácil, foi muito difícil, não é fácil. Recomeçar não é fácil. Refazer, se reconstruir não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É difícil. Mas você tem que pensar no amanhã. O que eu quero? Qual que é o meu foco? É viver nessa situação? A situação de violência verbal? Tem coisa pior no mundo de que você ouvir que você não é capaz. Você tem que pegar isso pra você e provar pra você que você é capaz. Porque você é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo eu sou capaz de ter um cinturão. Você é capaz de ter um cinturão. Você é capaz de passar no vestibular. Você é capaz de concluir a faculdade. Você é capaz de ter um emprego. Você é capaz. Só que você tem que acreditar. E eu sempre acreditei em duas coisas. Em Deus e em mim. Se você tem Deus, se você acredita em Deus, você consegue qualquer coisa. E você tem que acreditar em você. Porque se você tem Deus e você não acredita em você, não adianta. Porque Deus ele não invade o seu espaço. Sim. Ele espera você vir. Então, se você vai até Deus e fala, Senhor, eu sou capaz, já é meio caminho andado. E aí é só seguir em frente. Eu sempre trabalhei na roça, né? Sempre serviço de homem, serviço braçal, de enxada de foice. Até meus 18 anos eu trabalhei na roça. E eu sempre tive paixão por costura. Eu sou costureira, né, de paixão. Então, assim, eu vou ser meia pomposa aqui. O que você quiser eu fabrico, né? Olha, que legal. Adoro vestir de festa, adoro roupa, qualquer coisa. Deus me deu esse dom desde criança. Eu tô escrevendo um livro. E tá difícil achar boa costureira hoje em dia. Tá difícil, tá difícil. Na verdade, o bom profissional hoje em dia tá escasso, né? Sim. Tem um monte por aí, mas... Várias áreas, né? Infelizmente. Então, assim, desde criança eu tive curiosidade pela costura, né? Então, assim, como a gente era muito carente, a gente viu situações difíceis. Então, assim, eu via as primas com roupa bonita, com jardineirinho, com vestidinho. Eu sempre falava, putz, eu queria uma, né? Podia ter... Só que o nosso trabalho não dava para comprar. Então, assim, quando minha mãe saía, quando minha mãe viajava, eu cortava os lençóis dela. Tadinha da minha mãe, eu cortava os lençóis dela e fazia roupa para quem? Para minha irmã, né? Então, saía jardineira, não saía a jardineira, né? Mas saía jardineira, bonitinha ali, cortava os lençóis. O dom camiseta. já aparecendo aí, né? Aí, assim, quando eu casei, eu tive a oportunidade de trabalhar como costureira. Aprendi nas fábricas, montei a minha própria fábrica de costura, com muita dificuldade. Comecei, depois do acidente, eu montei minha fábrica. E com essa dinâmica de horário, de eu poder trabalhar, de eu manter o meu orçamento, eu consegui viajar. Eu consegui me manter depois da separação. Então, legal. assim, costurando, fazendo as coisas. Então, eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã, levantava às 7 e costurava. Minha filha me ajudou demais. Entendeu? Então, assim, eu já trabalhei doméstica, de faxineira, de passadeira, de cozinha, entendeu? Que Garçonete. Então, é só ir. É só ir. Você ficar preso numa situação por dependência financeira, não vejo o porquê. Por quê? Porque dá para trabalhar de tudo. É só a dependência emocional é mais complicada. Sim. A dependência emocional é muito complicada. Já não me atrevo a tocar, a discutir o assunto. Mas a dependência financeira, eu me atrevo sim. Porque tem trabalho por aí, qualquer coisa que a pessoa queira trabalhar, tem como. Tanto que a dependência emocional, a gente vê às vezes casos de pessoas que têm condições de vida social, né? E que vivem a violência doméstica caladas porque tem... além de ter de tudo, tem essa dependência que está aqui dentro e não consegue sair, né? Muita. A dependência emocional é a mais complicada. Naléia, agora vamos falar então de você, lutadora, campeã mundial. Primeiro, qual foi o primeiro título que você conquistou? Fui campeã da Copa do Brasil. Eu fui em Sorriso, eu nocauteei a minha adversária com um cotovelo. Fiquei feliz demais. Eu vi que, porque assim, até você participar da primeira competição, porque quando eu chegava nos eventos, não sei porquê, gente, eu não sei porquê, as gurias não queriam lutar comigo. Não vou lutar com ela, não quero lutar com ela. Porque assim, então, sempre dava WO. WO, quando você vai, o seu adversário não vai.
ganhei, né? assim, ganhei Sem as lutar. medalhas. E eu sempre ficava decepcionada porque eu não queria medalha. Eu queria lutar, né? Eu queria lutar. E aí chegava na hora, eu dizia, não quero lutar com ela, não quero lutar com ela. E até eu lutar na Copa. E aí daí fez uma luta maravilhosa, nocauteei a minha adversária com o cotovelo. Voltamos felizes para Cuiabá e eu vi que realmente eu levava jeito, o meu treinador viu que eu levava jeito. E a gente continuou treinando mais e mais para que viessem os outros títulos. Aí depois fomos para o estadual, do qual eu sou campeã 3 vezes. Depois fomos para o brasileiro, da qual eu sou campeã 2 vezes. E aí fomos para a Tailândia. A primeira vez que eu perdi o Muay Thai foi com uma francesa na Tailândia. Um evento maravilhoso. Foi vice-campeã. Fui vice-campeã em 2018. Fiquei decepcionadíssima. Que eu queria o primeiro lugar, gente. Que isso? Mas aí isso, ao invés de te desanimar, te animou a voltar. Como que foi Com esse campeonato certeza. mundial? Foi no ano seguinte que você conquistou? Eu conquistei o campeonato mundial, eu comecei a competir em 2016. O mundial foi em 2018. Então, são seletivas, né? Você passa pelo municipal, estadual e o brasileiro. Então, no brasileiro que você consegue vaga na seleção brasileira para CBMB, para ir para o mundial. Então, assim, é muito difícil, porque para você fazer as seletivas aqui no estado já é difícil. Imagina começar a sair para fora. Aí você tem que correr atrás de patrocínio. Infelizmente, é um esporte que não é muito valorizado, entendeu? Não mais quando é mulher. Infelizmente, ainda tem aquela de eventos de pagar 10 mil reais para os homens e não ter nada, nenhum tipo de bolsa para as mulheres. E assim, mas isso não é motivo para me desanimar. Não foi motivo nenhum, não encontrei dificuldade nenhuma. Tipo, eu já encontrei pessoas que, eu não faço mais, não luto mais por causa disso, por causa daquilo outro. Não é motivo, o problema do outro, o problema que a pessoa não se resolva, não é o seu problema, não pegue para você. Então, cada problema que eu encontrava, para mim aquilo era um degrau a mais que eu queria subir. Os cinturões, quando o meu treinador, na época, ele falou para mim que eu não tinha condições de disputar um cinturão porque eu já estava velha, né, querido? Olha, não dá. Eu falei, olha, eu quero disputar um cinturão. Meu sonho é ter um cinturão, né? Todo lutador quer um cinturão, né? E aí ele falou assim, olha, não dá, porque você já tá velha, você tá com 38 anos e tal, não sei o quê. Tá bom. E aí veio o convite do cinturão. Olha o cinturão aqui. Daí, gente, esse é o War, né? Esse é o War. Que você conquistou em São Paulo? Conquistei em São Paulo, São Paulo. Depois do Mundial que eu Que você estaria velha para tê-lo. Exato, exatamente. O que acontece? Quando a gente ganhou o Mundial, começou a abrir portas pra gente no Brasil. Eu perdi no Mundial em 2018, voltei com mais gana de treino. Por quê? Porque quando eu perdi, veio tudo na minha cabeça, de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir, e não sei o que eu ia perder. Realmente, perder faz parte. Eu aprendi muita coisa quando eu perdi. Eu aprendi, assim, tudo que eu precisava aprender para poder prosseguir, eu aprendi na minha derrota. Então, eu vim pro Brasil decepcionada comigo, porque dentro do ringue é você e seu adversário. O seu treinador não sobe, ninguém sobe, você e seu adversário. Então, assim, a minha derrota é minha, né? O meu treinador fez de tudo por mim. Só que eu tinha 2 opções, parar ou continuar. Eu quis continuar, treinei mais, e o meu foco era a medalha de ouro lá no Mundial, na Tailândia. Voltei na Tailândia e conquistei a medalha de ouro, que era minha. Essas são as medalhas que você trouxe Essas são as de lá. medalhas de ouro tailandesas do Mundial. Essa é de ouro, 2019, e essa é a prata, a qual eu fiquei em segundo lugar quando lutei com a francesa. Que te deu mais garra para conseguir depois. Deu mais garra. Eu gostei da cor, mas eu prefiro a dourada. Voltei lá e ganhei o Mundial. Foi quando começou a ver os convites. Onde veio o convite do cinturão do War em São Paulo. Antes disso, antes do Muay Thai, você fazia algum tipo de esporte? Nunca. Nem corrida. Gente, né? Olha só que história fantástica. Nem Como corrida. que é hoje o seu treino? Porque agora você vai defender o seu cinturão, né? Você tem já lutas pela frente aí. Como é que você treina hoje? Qual a sua rotina de treino, conciliando aí com o trabalho? Então, a minha vida mudou 100%. 100% minha vida mudou através do Muay Thai. Veio 2020, veio aquela pandemia. E 2019 eu já tinha decidido fechar minha empresa. Por quê? Porque com as saídas, as minhas viagens para lutar, eu fico no mínimo 3 dias fora. Para a Tailândia é 20 dias com a seleção brasileira. Você tem que ir mais cedo, você tem que se adaptar com o clima, você tem que se adaptar com a comida, é uma rotina de treino muito grande. Então, é 20 dias fora do país. Então, com isso, eu tive muitos problemas na minha empresa.
entendeu? Assim, eu vi a palavra certa, eu vi a falência. Então, assim, infelizmente, eu tive que terceirizar o meu primeiro sonho que tem, então, que era a minha empresa, para me dedicar ao meu sonho, minha paixão, que eu me descobri, que eu me achei, que foi o esporte. Não me arrependo, entendeu? Estou super feliz. Por quê? Porque Deus tinha coisas melhores para mim. Foi quando, em 2019, a gente decidiu fechar a empresa e Deus me deu uma visão. Ele falou comigo, porque eu estou escrevendo um livro, não sei se eu comentei aqui no início, onde eu falo das coisas boas. Eu falo das coisas ruins para me preparar para as coisas boas. Então eu falo de tudo. Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi me preparando para as coisas boas. Não me arrependo de nada. Tipo, aqui você sofreu. Todo mundo sofre, todo mundo tem problemas. Então, agora o que eu faço deles, que é outro assunto. Então, assim, e nesse livro eu falo onde as coisas boas que Deus me deu. As coisas boas que... Por exemplo, Deus falou comigo lá na Tailândia, Deus falou comigo no Espírito Santo. Falou mesmo, Deus mandou alguém, falou algo pra mim que eu pedi pra ele dentro do meu quarto em pensamento. Ninguém poderia saber. Você recebeu uma resposta. Exatamente. Então, quando, no início de 2020, Deus falou assim, se você quer falar de mim, porque eu estava escrevendo um livro falando sobre ele, você quer falar de mim? Linda. Tendo as minhas crianças. Criança é complicado. É complicado lidar com criança. Então, eu sempre tive medo de lidar com criança. Tipo assim, como assim? Como assim treinar criança? Calma, como assim? E a minha filha maravilhosa, ela, mãe, não inventa moda, mãe, pelo amor de Deus. Não, mas Deus está falando pra mim, mãe, então tá bom, é isso que você quer? Vamos abrir uma academia. Abrir uma academia. Num momento onde todo mundo estava fechando. A pandemia veio e fechou tudo, foi naquela época mesmo. Tá, abri a academia e a visão que Deus me deu era para me treinar as crianças. Isso foi numa quarta-feira, numa segunda-feira a academia estava pronta. Nossa. Com 38 crianças olhando para mim. Olhando o cinturão, olhando as medalhas, meu Deus do céu. Então, eu não tenho mais a empresa. Hoje eu sou treinadora. Algo que eu sempre fugi de ser treinadora, porque é muito desgastante. Desgasta pra caramba. Então, eu começo a dar aula às 5 horas da manhã, paro 10 horas da noite. Infelizmente, o projeto das crianças estão parados por causa da pandemia, mas se Deus quiser, isso já passa. Eles estão loucos para voltar a treinar. A gente vai voltar com o projeto, se Deus quiser. E o projeto, Filhos Campeões, Mães Felizes, como que é esse projeto? A gente treina as crianças e dá curso de costura para as mães. Porque porque a costura foi o que me permitiu ir a hora que eu quisesse, foi que me libertou das agressões verbais e físicas. Costureira, qualquer lugar que você chegar, você costura. Qualquer lugar que você tem uma máquina uma maquinazinha, você faz uma barra, você bota o zíper, você é costureira. Então, a gente ensina, lá no bar, a gente ensina para as mães a se libertar financeiramente. Trabalhar em casa, uma costureira pode trabalhar em casa. Sim. Cuidando dos filhos, educando as crianças, vendo se está tudo ok em casa. Então, a gente tem esse projeto. Hoje eu me desdobro dando aula de Muay Thai para mulheres que querem emagrecer, querem desestressar, para homens também, né? Juntamente com o meu sócio, com o meu técnico, Michael Kevin. Coitado, gente, esse menino. Ai, coitado. O que ele me atura, mas esse menino sofre. Meu treinador, ele vai comigo, aonde eu vou, ele vai comigo, entendeu? Eu não conseguiria nada se ele não estivesse comigo, juntamente com a minha filha, lógico. Né? Então, assim, ele está comigo. Obrigada, Michael, por estar comigo. Entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Nossa, que história fantástica. Não, tem que valer livro mesmo, gente. Isso aí tem que ficar esse ano sai, já está editando. Então, futuro de luta agora. Para onde que você vai defender seu cinturão? Ai, que delícia. 17 de abril, em Santos, Portuários, veio o convite, o ano passado, para a gente disputar na categoria 70 quilos, contra uma atleta forte pra caramba, mas com a pandemia foi cancelado. E aí esse ano veio de novo para 65 quilos. Eu tenho que baixar 25 quilos. Pro dia 17 de abril, o pessoal fala loucura, minha nutricionista fica louca. Já baixamos 8, tá? Falta 18. Então, assim, estamos muito felizes com o convite. 17 de abril, Portuários, e dia 14 de agosto, em Porto Alegre, o cinturão brasileiro, valendo vaga para disputar o cinturão na Tailândia, em 2022. Então, Tailândia vai ter 2022 com aí. Certeza, e na Léa Ferreira... Cuiabá, esse cinturão pertence a Cuiabá, nosso. Olha, que maravilha. Pra gente encerrar, né? Tá tão bom esse papo, gente, acho que dá pra deixar uma tarde inteira a gente conversando aqui. Também concordo. Pra gente encerrar, e amor?
Como é que Então, tá esse coração, se tá aberto, se menino, não tá, se já pensa- foi reconquistado ou não quer saber, como é que tá aí? Então, o que acontece? Então, Já que nós começamos falando de, né, de amor, de relacionamento, vamos... então, eu tenho que responder. Esse coração é complicado. O que acontece? É um coração que tem que ser conquistado no momento. Exatamente. Olha, o negócio é o seguinte, Na luta. tem que ser muito macho para conquistar esse coração É aqui, isso porque eu sou muito fêmea. Até agora não apareceu ninguém que merecesse o pódio, primeiro lugar. Já apareceu uns contatinhos assim, uns aqui, outros ali, mas até agora ninguém conseguiu ficar. Eu falo muito para minha filha e falo para você, mulher, tem que te merecer. É isso. O cara tem que te merecer, porque você, mulher, é foda. Desculpa pelo palavrão, mas a palavra, a gente usa muito essa palavra. Você é fantástica, você é poderosa. Quem é você? O cara tem que te merecer. Então, não deixe qualquer um chegar e fazer nenhum não. Tem que merecer. E Gente, até agora ninguém mereceu o meu. Nada melhor para encerrar do que essa mensagem da Nina Leia no Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Eu sempre peço uma mensagem, mas nem precisou. Tá aí. Tá? E assim, para a gente é um grande orgulho recebê-la, Obrigado. colocar essa entrevista numa data tão especial, para a gente fazer com que as mulheres realmente percebam que precisa e tem como elas conseguirem dar a volta, né? Tem. Tá aqui, um O exemplo valor fantástico. da mulher, o valor ninguém tem que dar. É ela. você que tem que dar. Uhum. Se valorize. Se olha no espelho e fala, nossa, você. Então, tem que te merecer. Não te merece, não tem que ficar. É isso aí. A gente vai torcer para você trazer, voltar depois com... Vai precisar mais mesa aqui, gente. Botar todos Cheio os de cinturões aqui. Naléia, muito obrigada Obrigada novamente. Muito sucesso. Força na sua luta. Você vai vencer e a gente vai torcer por você. Abril, Amém. né? Dia 17 de abril. Tamo na torcida. Obrigada, querida. Nada. Gente, então fica aí essa entrevista, curta e compartilhe principalmente. Vamos levar para as mulheres de todas as idades, para as moças jovens, para aprenderem a não se deixar acontecer esse tipo de situação de violência doméstica, de subjugar-se. Vamos ser mulheres. Então, vamos lá. Essa entrevista está lá no YouTube, no site RD News. Muito obrigada pela sua audiência e força, mulher. É nosso dia, todos os dias são nossos dias. Então, obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima.